que falavam lá do altar, mas o que ele falava do altar é uma coisa, a atitude deles dentro de casa era outra, a atitude no trabalho era outra. Era outra. O que me ajudou foi ler. Aí comecei a pedir ajuda a Deus. Deus, isso eu não estou entendendo. Por favor, me ajuda. Me dá alguma coisa na minha mão para que eu possa entender isso melhor. Durante muitos anos eu fiquei assim, Senhor. Aí vi a teologia dessa igreja aqui, teologia daquela igreja ali, teologia daquela igreja lá. Um querendo ser melhor que o outro. Eu falei, eu não quero esse lixo para mim. Eu não quero desfazer de igrejas, eu não quero desfazer dessa ou daquela religião, eu não estou te servindo para desfazer de ninguém, Esses dias eu e minha esposa nós recebemos o pessoal de uma denominação aqui, que eu recebo de várias denominações, eu falei para ela, mas a igreja de vocês... Não, você não, eu falei, é preconceituosa sim, é sim, só que isso pouco me importa, o que me importa é a salvação. É isso que importa, sabe? Então a gente tem que pegar a Bíblia e botar na cabeça que o que está escrito, está escrito. O que está escrito, está escrito. Tem coisa que a gente não vai entender nunca, presbítero. Por isso que a gente vive batendo a cabeça na teologia. Por não aceitar. Coisa simples. Coisa simples. Ah, Jesus estava lá, a gente estava falando ontem no culto de oração. Ah, Jesus estava lá. Eu me lembrei da pastora falando lá sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Claro que eles não iam reconhecer. O homem já tinha sofrido o que tinha que sofrer e voltou diferente. Ele voltou diferente. Olharam, falaram com ele, sentiu o coração arder, mas não conseguiram perceber. Às vezes o nosso problema é esse. Ele está tão perto e a gente não consegue perceber. Agora a escritura, ela é simples. Apocalipse está todo no Velho Testamento que as pessoas desprezam. Desprezam. O crente, principalmente quem se diz ser cristão, simplesmente muitos aí desprezam. Mas Paulo pregava, Jesus pregava o quê? Jesus pregava o chamado Velho Testamento, que são os 5 primeiros livros, que é a Torá. Jesus pregava os profetas e pegava muita coisa da tradição oral do judeu. E aí? Aí vem um doido e fala que Jesus anulou a lei. Ele diz que não... Aí, peraí, o cara diz que Jesus anulou, milhares de pessoas aceitam, quando o próprio Jesus disse assim, eu não anulei, eu cumpri, mostrei para vocês como fazer. Peraí, será que sou eu que sou doido por acreditar em Jesus? Agora, alguma lei foi abolida? Foi. Oxe, é só ver lá. Não precisa mais matar o coitadinho lá da ovelha. Porque naquele tempo, o povo estava tão mal acostumado, pessoal, tão mal acostumado, de pecado, pega lá um bichinho lá, mata no meu lugar. Mas assim, você sabe o que significa aquilo? A pessoa devia olhar para aquele bezerrinho, para aquela ovelhinha, sei lá, aquilo que estava sendo degolado no lugar dele e chorar por aquilo. Puxa, é por minha causa que está morrendo um ser vivo, um ser inocente. É por minha causa. A igreja de Cristo está fazendo isso? Ah, Jesus morreu por mim. Ah, eu posso fazer o que eu quero, que eu estou na graça. Quem disse que graça é libertinagem? Jesus piorou, presbítero. A graça piorou a minha situação. Antes eu adulterava, só se descobrissem. Aí Jesus fez... Só de colocar aqui e ficar pensando, já pecou. Pode falar, presbítero. Deixa eu pegar a tapioca aqui. Vem, tapioca. Ela fugiu. Não, isso aí é uma questão interessante que o senhor levantou sobre o sacrifício, que o povo... Lembra o profeta Deus, o Isaías, falando assim, olha, eu não quero sacrifício de vocês, já tô enjoado. Vocês todos os anos sobem aqui para matar, mas para vocês parece que aí, né, chega aos romanos, os homens de bom coração, crucificam um ser humano
e o povo lá tudo assistindo, o ser humano lá morrendo, como você falou. Viu lá o animal, era para a pessoa se colocar no lugar daquele animal, dizendo, para ele pensar, aquilo ali ó, era para ser eu, ou então aquilo ali era para ser o meu próximo, mas não, é um bicho inocente, alguém inocente. Os seres humanos sendo nossa, era a pior morte na época, né? Pior morte. Crucificado e o povo ficava lá assistindo, sem se condoer no coração. Depois que Cristo foi morto, ressuscitou, e a igreja passou a ser perseguida, qual que era o atrativo da época? Pegar o povo que era crente, joga para os leões, vamos lá na arena lá, e o povo lá vibrando. Quando o leão pegava as pessoas, comiam viva, destroçavam, o povo vibrava. Como você falou, né? O amor que Deus é amor, estava longe do coração dessas pessoas. Muito longe. Hoje, esse mesmo amor que é o Deus vivo, nós somos muito, mas muito pouco mesmo que sente a dor do outro. É muito pouco. Pronto, um exemplo. Eu tenho uma conjectura comigo, irmão, a respeito dessa pandemia. Eu acredito, opinião é do Genival, eu acredito que Deus permitiu, porque o mundo já passou por várias pestilências. A pestilência que a gente mais conhece é a da peste negra, né? Sim. Mas a pessoa que essa pandemia veio, Deus permitiu isso para mostrar a muitos que estão perceptíveis, para mostrar a muitos o quão rancor e ódio e trevas tem no coração do ser humano. Porque muita gente morreu e ninguém, não foi eu, não foi ninguém da minha família, graças a Deus que eu não morri. Né? Poxa, graças a Deus que não morreu, mas e o outro? A família do outro? Como é que fica? Não, meu irmão, beleza, dá graças a Deus porque você continua vivo, mas sinta a dor da família do outro que faleceu. Pessoa, por exemplo, eu senti algumas pessoas que morreram, uma das foi o irmão Lázaro. Nunca vi esse cara, nunca apertei a mão dele, nunca dei um abraço nele, nunca saudei com a paz do Senhor. Mas quando ele deu a notícia de que ele faleceu, nossa, eu senti uma dor no coração. Parecia que tinha sido alguém proximamente que tinha falecido. Tem. Poxa, eu não sei explicar o que é isso, o que simplesmente é esse. Mas eu fiquei muito triste. Muito triste. E quando eu via na televisão os números de pessoas que haviam falecido devido à Covid, eu ficava pensando na família de quem ficou. Poxa, o meu amigo lá em Recife perdeu o primo dele, eu conheci ele. Né? Quando ele falou para mim, Genival, o Wellington morreu. Eu falei, nossa, senti a pior dor que eu senti, já senti uma dor no coração, né? Tristeza profunda. Fiquei mais desolado quando ele falou para mim assim, Genival, você acredita que a gente não pôde nem ver o caixão? Tiveram que, assim, através de uma tela, como a gente está aqui agora, ver o caixão do cara assim lacrado, um saco preto, colocado no carro lá, e eles não pôde acompanhar o carro até o cemitério. Jesus amado, eu peguei Covid 2 vezes, viu, irmão? Peguei Covid 2 vezes. A tristeza, vou dizer, e hoje em dia, pastor, é a profecia, né? A profecia tem que se cumprir, né? Jesus falou, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Ainda bem que ele falou assim, que o amor de muitos, não foi de todos. De muitos. E muitos esfriarão.
esse amor de muitos esfriarão, os crentes acham que é um fundão aí. Não, a palavra de Cristo é para a gente. A palavra de Cristo é para a gente, não é para o mundo. O mundo está em trevas. O mundo já não ama mesmo. O mundo já não ama. Ele está falando para mim, para você, para nós. E por aumentar o amor, por aumentar a iniquidade, essa iniquidade é dentro da religião. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos que estão dentro dessa religião esfriará. E é o que a gente vê. Sim. Com todo respeito. Eu vou citar a política, mas com todo respeito, viu? Todo respeito. Muitos irmãos de direita, centro, esquerda, partido A, B, C, D, E, não, porque você não é do partido A, não é do partido B, não. Se você é do partido B, não tem como você ser do partido B, ser um crente, porque não é do partido A. Meu irmão, quem é você? Quem é você para dizer se não é, se é ou não é? Quem é você? Ai, não. Tem um vídeo de uma pastora que fala assim, irmão, não peça mais para mim orar pelas pessoas que são simpatizantes de partido X. Eu falo, Deus que é Deus, não faz acepção de pessoa, quem é tu, terra? Aí de nós se a gente deixar de orar por eles. Aí a pessoa não percebe que na vida dela se cumpre o que Jesus falou. Se você não perdoar, o vosso Pai também não vos perdoará. Então vamos amar, né? Vamos amar para o Apocalipse está vindo aí. Amar. E crente, principalmente quem diz, né, ser pastor, que eu particularmente nem reconheço uma pessoa dessa como uma autoridade. Porque só de abrir a boca e dizer que não vai orar por esse ou por aquele, para mim já perdeu tudo. Já, para mim, já não... Eu fico preocupado para quem se sujeita diante de pastores assim. Para quem se sujeita, porque não são. Não são. Sabe? As pessoas não sabem nem o que é ser um pastor, quer ser um apóstolo, quer ser um presbítero, quer ser um diácono. As pessoas não fazem nem ideia realmente do que é isso, né? E a gente tem muito que aprender com relação a isso daí, né? É isso que a gente precisa. Bom, para não perder muito mais tempo, apesar que não estamos perdendo tempo, né? A gente vê aí que em Apocalipse, você gosta, né, Elane? A gente vê aí que os homens vão endurecer o coração, né? Vão endurecer o coração. Está endurecendo o coração. E com relação a tudo o que nós vimos, o que o presbítero estava falando, de Covid, disso, das pragas, tal, a Bíblia é clara, é por causa do pecado do ser humano. Ponto final. Crente vai passar, quem não é crente vai passar, se acredita vai passar, se não acredita vai passar também, e acabou o assunto, né? O que nós temos que deixar, muitas vezes, é o orgulho que está no nosso coração, né? É adorarmos a Deus de verdade, né? Porque os homens, nesse caminhar do mundo, o que eles vão adorar vai ser a besta, vai ser o falso profeta, vai ser a corte maligna. Então nós estamos sendo preparados, eu mesmo estou me preparando para a perseguição da igreja. Eu estou me preparando para cultuar na minha casa. Eu estou me preparando para tudo isso, que quando vier, eu já estou preparado. Eu já estou preparado. Porque quando o presbítero estava falando aí da Covid, os crentes, em vez de estarem orando pelas pessoas, estava preocupadinho que não tem culto dentro da igreja. Oh, meu Deus do céu! Eu queria saber se um cidadão desse for preso por causa do evangelho, ele vai desistir de Jesus. Ah, eu não estou na igreja, não tenho como orar. Pô, já era. Ah, é proibido ter igreja. Ah, e agora eu vou ficar na minha casa, não tem igreja para mim. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Tu depender de um templo onde a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Tu vai morrer, já se enterra. Essa é a ideia. Então nós
temos que estar preparados. Eu sei que é gostoso estar lá com os irmãos, às vezes nem tanto, mas é gostoso estar lá com os irmãos, a gente orar junto, cantar junto. Eu sei que é gostoso. Mas lá não é a nossa vida é fora de lá. A nossa vida é dentro da nossa casa. A nossa vida é dentro do ônibus, dentro do metrô, no nosso trabalho com o nosso vizinho. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa verdadeira vida. Né? Então, nós temos que nos preparar mesmo, tá certo? Porque Cristo, o nosso Senhor, está vindo. Tá? A gente estava morto, a gente tem que agradecer a Deus porque Ele abriu os nossos olhos, né? Tanto que Jesus Cristo fala assim, que foi Deus que deu a gente para Ele, porque Ele disse assim, Pai, aqueles que Tu me deste, aquele que Tu me deste, eu não perdi, a não ser o filho da perdição. Aqueles que não querem mesmo, que recusam, que não querem ver, que endurece o coração, né? Inclusive, irmã Elaine, o homem que eu falei ontem, eu citei um negócio de um homem lá, que eu falei que o nome é difícil mesmo, é Teuterete, alguma coisa assim, que falou sobre o barro, né? Teodorete, né? Que diz que o sol pelo seu calor torna a cera mole e o barro duro, endurecendo um e amolecendo o outro, produzindo pela mesma ação resultados contrários, mas o sol é o mesmo, né? Então nós cremos em Deus, passamos pelas provações, mas as provações que nós passamos, se um outro for passar, ele fala que Deus não presta, que não precisa de Deus, que Deus é ruim, que não sei o que lá, inventa aí um monte de coisa aí, né? Mas vamos lá. Enquanto a quinta trombeta anuncia o sofrimento, a sexta trombeta revelou tortura, morte violenta pela guerra, terrorismo, que é o que a gente vê muito, né? Perseguição, intolerância religiosa e toda sorte de maldade humana. Toda sorte. Tudo isso está encabeçado pelo príncipe das trevas e suas hostes de demônios malignos. Agindo, mas ele age através de alguém, através dos filhos da desobediência, né? Efésios 2, 1 e 3 eu vou ler aqui, ó. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Olha só do que Deus nos livrou, porque era disso que nós éramos merecedores, né? Essa história dos crente coach aí, você merece! Não. O que a gente merecia seria realmente a ira de Deus. Era isso que a gente merecia. Mas, pelo amor de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós estamos aqui, né? Ou bem ou mal, ou andando ou correndo, ou se arrastando, nós estamos aqui, graças ao Filho do Eterno, né? As grandes operações de Deus aqui na terra vêm em resposta às orações do povo de Deus, viu? Lá em Êxodo também aconteceu a mesma coisa que acontece em Apocalipse. Até quando, Senhor? Até quando não vingará o nosso sangue? Tá? Lá em Êxodo também, Deus diz que ouviu o clamor do seu povo. Ouviu. Então, quando Deus viu a opressão do povo dele no Egito, porque ouviu o clamor desse povo, então ele sabe o quanto eles têm sofrido, ele sabe o quanto o seu povo sofre na face da terra, né? Então o que Deus falou? Então eu desci para libertá-los, né? Eu desci para libertar, está lá em Gênesis 3, 7 e 8, tá? Ele desceu para libertar, né? E prometeu que tiraria o povo daquela opressão e que os levaria aí para uma terra de fartura, uma terra que manasse leite e mel. Então, ao longo da história tem sido assim.
O livro de Apocalipse, o que ele revela? Ele revela a conexão do altar, né, e o trono. Né? Apocalipse 6, 9 e 11, ele vai revelar aí as orações dos mártires e o resultado está descrito em Apocalipse 6, 12 a 17, lá na cena do juízo. Apocalipse 8, 3, 5, ele mostra as orações dos santos subindo do altar ao trono e descendo do trono em fatos de juízos de Deus, conforme Apocalipse 8, 5 e 6. Agora, novamente, a Apocalipse 9, 13 e 14, a gente é informado que a voz que vem desses 4 ângulos aí do altar de ouro, o altar da oração, é que desencadeia a soltura desses anjos e do juízo sobre os ímpios. Quando a igreja ora, ela se une ao Deus soberano em atos de justiça na história. Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Bom, diante de tanto juízo, o que esperar dos homens maus? Arrependimento? Mudança de vida? Parece que não. Olha só, 9:20. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusam a arrepender-se de seus atos perversos. Então, aquilo que a gente vem falando, né? Essa história de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso daí não é ponto fundamental, não é tão verdade assim não. Porque vão passar dores terríveis e mesmo assim não se arrependerão. Tá? Então João mostra que a humanidade, ela desperdiça a última chance de arrependimento. Eles deixam de adorar um Deus vivo e verdadeiro para continuar vivendo em seus pecados de sempre. Nada parece ser suficiente para fazer esse mundo aqui se voltar, olhar para Deus. A dureza do coração humano nos faz continuar idólatras e materialistas. Né? Essa é a verdade. Então, o ser humano continua cruel, ganancioso, imoral, entorpecido. Tem a palavra farmacon lá que fala de feitiçaria. Né? Farmacon, ele está associado a drogas, viu? Drogado. Drogado é como se fosse um feiticeiro, né? Então, as pessoas estão entorpecidas por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É esse o problema. Timóteo 4, 1 e 2 diz assim, eu vou ler. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Irmão, como eu já tinha falado, não sei se o presbítero pegou, a palavra fé aqui é praticamente a mesma coisa que obediência. Não tem como ter fé sem ter obediência, senão vai ser uma coisa meio complicada. Tá? Então, alguns se desviarão da obediência, palavras minhas agora, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Gente, quantos pastores apregoavam sobre o homossexualismo e hoje são a favor? Quantos? Quantos? Eu conheço pastores que pregavam sobre determinados assuntos, como prosperidade, por exemplo, chamava até a igreja dos outros que o cara era do demônio. E hoje, como ele está milionário com isso, quer dizer, há muitos anos, ele passou para o lado dos caras que ele falava mal. Isso é muito complicado. São homens de nome, de respeito. Eu respeito qualquer ser humano enquanto ser humano. Isso é uma coisa minha. Mas desculpe, eu não respeito um cidadão desse como pastor, não é pastor meu, não é representante meu. Eu represento os crentes. Não, ele vai representar os crentes que ele quiser, a mim não. A mim não. Eu prefiro uma pessoa que não tenha título, mas tenha honra, tenha dignidade e procure a obediência diante de Deus do que uma pessoa que tem fama e faz ao contrário de tudo aquilo que ele falava lá atrás. Eu sei que as pessoas podem mudar de opinião, mas, gente, vamos mudar para melhor. Não para enganar. Né? Porque o que a gente vê, infelizmente, é engano. Né?
A sexta trombeta aí que trata de uma cavalaria infernal, né, de seres demoníacos, como os da quinta trombeta. Em consequência do ataque desse pessoal aí, dessa horde demoníaca aí, morre mais 1/3 dos homens, que está aí no versículo 15 e 18 do capítulo 9. O número de seres infernais, que também possa ser que sejam seres humanos, é o número de 200 milhões. Você consegue entender agora porque Jesus vai intervir na nação de Israel? Gente, Israel, São Paulo, Israel não chega nem metade de São Paulo, gente. Não chega nem metade do que nós temos aqui de pessoas. É um paizinho lá no deserto. É um paizinho que está que nem a gente. Não pensa que judeu é não, não é não. Não é não. Tem lá o judeu ortodoxo. São só 3 classes de judeu. Judeu messiânico, judeu ortodoxo. E tem uma classe lá, umas classes que nem eles mesmos ligam lá. Tá certo? O judeu messiânico prega para eles, para o ortodoxo. Hoje já existe mais de 1 milhão de judeu convertido a Cristo, que reconheceu que o Messias já veio. É maravilhoso isso. E estão voltando aos montes e tem igrejas abençoadas, pessoas abençoadas, que quando podem estão pegando dinheiro do bolso e fazendo muitos retornarem à sua terra. Muito. Para que Deus acelere e cumpra a sua profecia. É interessante.